Olá, nono ano. Vamos à nossa aula de número 10. Hoje iremos revisar juntos o conteúdo de estrutura de palavras, que é um conteúdo que já foi visto por vocês, mas que antes de avançarmos para o próximo conteúdo, teremos que fazer essa revisão, ok? Então vamos lá. Se liga e vamos às explicações. A base desse conteúdo é radical, tema, desinência, afixo e vogal temática. Os morfemas serão as menores unidades de elementos que formam as palavras. Então, nós vamos observar que uma palavra é uma unidade maior. E as unidades menores que formam as palavras são chamadas de morfemas. Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos. Então, vamos observar o que são os morfemas. Serão as partes, ou melhor dizendo, as pequenas partes que formam as palavras. E essas pequenas partes, chamadas de morfemas, têm nomes, que é radical, tema, afixos, que é prefixos e sufixos, desinências e vogal temática. Então, observe o que são morfemas, são as menores unidades. Como são classificados esses morfemas, que também são chamados de elementos mórficos? Radical, tema, afixos, desinências e vogal temática. O que é o radical? Já vimos anteriormente, em aulas, que o radical é a raiz da palavra, ou seja, será a base, aquela parte que irá se repetir tanto na palavra primitiva quanto nas palavras que são derivadas. Observe os dois exemplos, ferro e ferrugem, floricultura e florista. Observe que o ferro, nós temos aí 4 letras que se repetem, tanto na palavra primitiva quanto na palavra derivada. A isso nós damos o nome de radical, que é a base, que é a parte que nós consideramos a raiz, que permanece na escrita da palavra primitiva e da palavra derivada, assim como em floricultura e florista. O que é o tema? O tema da palavra é o elemento formado pela junção de dois morfemas. Que morfemas são esses? O radical e a vogal temática. Quando eu tenho estude mais a, eu formo o tema estuda. Quando eu tenho rompe até o P mais o E, eu tenho o tema rompe. Parte até T mais I fica partir. Então, se a gente observar, o tema é a junção do meu radical mais a vogal temática. Assim, nós teremos o que chamamos de tema. A vogal temática é sempre aquela vogal que estará logo após o radical. Observe aí os exemplos, amar, vender e sorrir. Se nós observarmos, a M é o nosso radical. Vende até o D é nosso radical. No caso de sorrir, né? Até o R também é o nosso radical. E todas essas vogais que vêm após o radical são chamadas de vogal temática. Só revisando o que eu falei agora há pouco, quando eu tenho radical mais vogal temática, eu formo o tema. O que são os afixos? Afixos serão prefixos e sufixos. Lembrem-se, prefixo é o que vem antes e sufixo é o que vem depois do radical. Se nós observarmos, na palavra infeliz, eu tenho feliz como radical e antes dele eu tenho in, que é um prefixo. Em felizardo, eu tenho feliz como radical também e ardo como sufixo. Então, quando eu falo de afixos, eu estou falando no que vem antes e no que vem depois do radical. Essas partes que irão se unir a o radical são chamadas de afixo. Se estiver antes, prefixo. Se estiver depois, sufixo. As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos e que indicam as flexões das palavras. Quando eu falo de flexão, eu estou falando de tempo, eu estou falando de gênero e de número. Como são classificadas essas desinências? São classificadas em desinências verbais, que indicam as flexões de número, singular e plural, de pessoa, de modo e tempos dos verbos.
E as desinências nominais serão aquelas que indicam as flexões de gênero masculino e feminino e de número singular e plural dos nomes. Nos exemplos abaixo, veja menina e meninas. Observe que aí eu vou ter uma desinência nominal. Por quê? Observe que menina, aqui eu tenho uma desinência de gênero, e também tem uma desinência de número, porque está no singular e está no feminino, como aqui está no plural e no feminino. Nesse exemplo, eu tenho desinência nominal. E no segundo exemplo, eu como, eu tenho desinência verbal, porque eu estou indicando a flexão do verbo de acordo com a pessoa. Eu como, então é a conjunção na primeira pessoa que termina em on. Desinência vai ser de acordo se é um verbo, se é um substantivo e vai se basear em singular, plural, masculino, feminino e também as conjugações verbais. Gente, obrigada pela atenção, tenha uma ótima semana, bons estudos e resolvam a lista de exercício. Abraço!